terceiro vídeo, terceira aula de economia. Nesse vídeo agora nós vamos falar sobre as teorias econômicas. Seriam teorias macroeconômicas, teorias de governos. Essas teorias elas são díspares, são diferentes. Cada uma delas tem um conceito diferente das outras. Óbvio que nós não vamos aprofundar nessas teorias, só uma noção para que você possa entender como é que funciona essas teorias. A primeira teoria é a teoria clássica. Ela surgiu com Adam Smith. Ele fez isso em 1776, foi quando começou a economia. Já falamos sobre ele no vídeo anterior. Na teoria clássica da economia, Adam Smith ele deixou claro que a economia, o mercado se autorregulava. Ou seja, o governo deveria se afastar do mercado, dos empresários, dos consumidores, e os preços iriam se ajustar. Quando ele criou essa teoria, foi uma novidade, porque quando ele colocava a unidade de valor de um produto ou serviço, ele agregava também ao valor daquele produto o aluguel que a empresa pagou e o salário que a empresa pagou para os funcionários para produzir aquele determinado bem. Parece uma coisa muito óbvia para nós, mas quando ele criou isso era uma novidade. Então a teoria clássica, resumindo, é uma teoria que o mercado se regula, o governo tem que se afastar, o governo é mínimo, o governo tem que trabalhar somente com a defesa, com a ordem, com a lei e com a educação. Tudo mais tem que deixar para o mercado. Por exemplo, a saúde. O governo não poderia ser dono de hospital e nem se meter com o hospital. Quem tinha que cuidar disso era o mercado. Muito bem, obviamente todas as teorias foram combatidas, essa foi uma que teve inúmeras pessoas que discordaram. Depois dessa, teve uma outra teoria, que veio o contrário dessa. É a teoria marxiana, é a teoria de Karl Marx e de Engels, dois filósofos alemães, filósofos e economistas alemães. Eles criaram essa teoria econômica com o objetivo de exatamente combater a teoria clássica. Tanto Marx como Engels, ele dizia não, pelo contrário, o mercado não se autorregula. Os empresários, se deixarem sozinhos, eles vão cada vez querendo ganhar mais, um lucro cada vez maior, e os consumidores mais fracos ficarão à mercê da sanha, segundo ele, dos empresários pelos grandes lucros. Então Marx cria, o governo tem que intervir no mercado, que ele chama a teoria intervencionista. Marx também traz a teoria do cooperativismo, todos produzindo, e depois do cooperativismo, Marx fala do socialismo, todos participam da produção e depois o lucro é dividido entre todos. Ele combatia o capitalismo, onde eu diria que no capitalismo o lucro fica para poucos. Então, na teoria de Marx, o mercado é grande. É lógico que, na teoria de Marx, não o mercado é grande, o governo é grande. É lógico que isto foi extremamente combatido, muitos foram contrários a essa teoria, e essa teoria até hoje tem quem a advoga, mas é uma teoria como todas as outras combatida. Depois dessa teoria, vem a teoria neoclássica. Na teoria neoclássica, a ideia de quem criou, Alfred Marshall, era voltar à teoria clássica, mas só que de uma forma um pouco diferenciada, melhorada. Na teoria neoclássica, de novo, o mercado tinha que se autorregular. Na teoria neoclássica de Marshall, o governo tinha que ser pequeno. O que quer dizer o governo ser pequeno? O governo tinha que sair das relações econômicas, ele tinha que estar fora das relações econômicas. E com isso, o mercado tinha que se autorregular. Uma coisa interessante que Marshall ele colocou, e isso serviu de caminho para a teoria neoclássica, é que na linha da economia, para ele existia o consumidor e a empresa, né? Alguém produzindo e alguém consumindo. E na teoria neoclássica, os dois tinham que obter satisfação. Os dois tinham que ficar felizes.
Os dois tinham que buscar a melhor opção. Com isso, ele surgiu pela primeira vez na teoria neoclássica, ele coloca que quando um produto é lançado, ele é bom e ele é raro, esse produto ele vale muito, as pessoas estão dispostas a pagar muito por ele. Mas a partir do momento que ele deixa de ser raro, esse produto desvaloriza. Né? Essa é a teoria neoclássica. E a última teoria que nós vamos estudar hoje é a teoria keynesiana, de John Keynes. Ele escreveu o livro Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Essa teoria, de novo, traz o governo para o mercado. Keynes coloca que o governo é indispensável para que o governo possa investir na geração de empregos, para que o governo possa regular o mercado de tal forma que cada vez mais a riqueza possa ser distribuída. Uma curiosidade de Keynes é que ele coloca a tese dele, traz o seguinte pressuposto. Os salários teriam que ser aumentados para aumentar a renda. Se a renda fosse aumentada, ia aumentar a poupança, aumentando a poupança, aumentaria o investimento, e aumentando o investimento, aumentaria o emprego, aumentaria as riquezas e se chegaria ao plano do pleno emprego, ou seja, a maior parte da população empregada. A teoria de Keynes, uma curiosidade, a teoria de Keynes ela começou a funcionar praticamente no mundo inteiro, colocou ela em ação, depois da crise de 1929. O mercado quebrou, muita gente desempregada, os mercados arrasados, e Keynes agora, ele lança essa teoria, o governo investindo dinheiro no mercado. É mais ou menos, por curiosidade, o que está acontecendo agora. Por causa dessa pandemia aí, o governo americano está colocando no mercado 2 trilhões de dólares, só que no Brasil, quase 1 trilhão de reais. E aí, daí por diante, todos os governos vão fazendo isso. É lógico que essa teoria também é combatida, como todas as teorias têm pontos fortes e pontos fracos. Você tem que analisar todas e depois você vai perceber qual que poderia ser melhor ou pior. Um abraço, até o próximo vídeo.